Olá, sejam muito bem-vindos à nossa semana aí de jornada pedagógica. Para você que quer dinamizar mais as suas aulas e entender como cada classe de ensino aprende para escolher a melhor estratégia de ensino, vocês vão aprender nessa semana quais são as características, como eles aprendem e quais são as melhores estratégias de acordo com cada geração. E aí eu vou explicar sobre as gerações Baby Boomers, X, Y, Z e Alpha. Hoje nós vamos enfatizar aí sobre os Baby Boomers, mas antes da gente seguir com a nossa aula, eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos a essa jornada de aprendizagem. Parabéns aí por investirem na formação de vocês enquanto professores da Escola Bíblica Dominical e convidem mais pessoas para participar do nosso grupo do WhatsApp, dessa rede de aprendizagem. Sempre que eu disser para vocês que vai ter algum material que vocês precisam se inscrever no link da bio, o que isso significa? Que vocês precisam estar no Instagram. E lá no Instagram, no meu perfil, gal.silvacardoso, onde tem essa setinha vermelha aí que está escrito link da bio, é só vocês clicarem lá que vai ter material para vocês se matricularem, se inscreverem, participar de aula gratuita e do curso aí de planejamento que está montado para vocês. Ok? Não percam as oportunidades. E visitem sempre o perfil, porque lá também tem dicas de posts, tem dicas em formato de vídeo e sempre tem material com conteúdo aí para contribuir para as aulas de vocês. Bom, e o que é, né, esse conceito aí dessas gerações que eu falei para vocês? Bom, esse conceito engloba o conjunto de indivíduos nascidos em uma mesma época, influenciados por um contexto histórico, determinando comportamentos, causando impacto direto na evolução da sociedade, na forma como aprendem e como interagem no mundo. O que isso significa, gente? Principalmente para vocês que são professores, que as gerações aprendem em formato diferente devido ao contexto histórico, ao período tecnológico que eles vivenciaram. Tudo isso influencia aí na forma como essas pessoas, né, cresceram, aprenderam e se adaptaram ao processo. Então, essa influência desse contexto, e principalmente moldado pela questão da ciência, da revolução tecnológica, vai determinar, né, essa forma aí como as pessoas interagem com o mundo e como elas aprendem. Bom, existe uma definição aí de teóricos com relação a essas 5 gerações, que os Baby Boomers são os nascidos aí a partir do ano 40, a geração X, os nascidos a partir do ano 61, né, da década de 61, os da geração Y, nascidos aí a partir de 1981, a geração Z são os nascidos a partir de 96 e a geração Alpha são as nossas crianças aí, os nascidos a partir de 2010. Bom, eu deixei esse link aí na apresentação e eu vou mandar ele em PDF para vocês, para que depois vocês acessem esse material, que foi de onde eu me inspirei para tirar algumas coisas que a gente vai trabalhar, como principalmente a questão das características dessas gerações. Bom, vamos focar hoje nos Baby Boomers. Quem são esses Baby Boomers? São os nascidos entre o ano 40 e 60. Hoje eles possuem de 60 a 80 anos. Como é que a gente reconhece eles? Eles estão nas nossas classes de adultos. Existem algumas igrejas que dividem como terceira idade. E vocês podem me perguntar a minha opinião quanto a essa divisão. Se já é uma cultura da sua igreja e que dá certo e os irmãos participam, mantenha, porque eles realmente têm uma característica de aprendizagem diferente e aí o formato de aulas deles vai ser específico para atendê-los. Mas se você ainda vai implantar isso na sua igreja, eu tive uma experiência de uma tentativa de implantação e não deu muito certo, porque antes eu não conversei com esses irmãos, não perguntei, né, sobre o que eles queriam, se isso atendia a necessidade deles. E eles se sentiram menosprezados, que a gente estava excluindo eles. Então, participe a eles antes da decisão, ouça eles, diga por que é importante, mas não tome essa decisão sem participar ao grupo, certo? Então, vamos aprender agora um pouco sobre essa questão do contexto histórico desse grupo. Bom, eles nasceram logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Daí vem o termo Baby Boomers, que foi o boom, uma grande taxa aí de natalidade que houve devido aos soldados voltarem da guerra e milhares, né, de mulheres aí engravidando, e é nesse período
que eles são chamados de baby boomers devido a esse boom, né, ao nascimento de muitos bebês. Tinham na reconstrução do mundo e no trabalho duas de suas principais referências. A gente vai ver que esse grupo aí, eles são extremamente fiéis, né, quando eles começaram um determinado trabalho secular mesmo, e altamente comprometidos. O emprego, sua manutenção e sua aposentadoria eram os principais marcos que definiam a construção de sua vida individual. Essa geração viu o aparecimento da televisão e foi marcada pela aceleração das transformações culturais com o aperfeiçoamento técnico dos meios de comunicação de massa. Então, a grande revolução tecnológica para esse grupo está na questão da televisão. Então, eu trouxe aí um recorte de contextos históricos que eles viram. Então, a Guerra do Vietnã fez parte do contexto histórico deles, uma explosão aí do rock and roll, que é uma modalidade musical, eles viram também, e o surgimento da TV em cores. E como eu falei, tudo isso molda, né, a questão do pensamento, da forma como eles foram criados e vai moldando aí a sua forma de aprendizagem. Quais são as características principais desse grupo? Bom, eles foram criados com muita rigidez e disciplina. Isso transformou esse grupo para que eles fossem mais focados e muito mais obstinados no que eles fazem. Com relação ao trabalho, como eu disse, eles são extremamente dedicados, leais e altamente comprometidos. Então, você vê que esse grupo passou muito mais tempo numa mesma empresa. E vocês vão ver aí mais para frente essa semana que a característica das outras gerações é que eles mudam de emprego à medida que eles veem outras melhores oportunidades. E essa dedicação, essa lealdade, quando a gente remete aí na questão da igreja, a gente não vê esse grupo, por exemplo, mudando, né, de uma igreja para outra. Eles são mais ali realmente comprometidos com aquilo que eles escolheram. É um grupo que não gosta muito de inovação, então tem que ir com calma quando trouxer algo diferente para eles, mas não deixem de levar. Eles têm um estilo de vida muito mais conservador, né? Esse grupo aí no geral, pensando na sociedade, a questão da valorização da família, da valorização do casamento, é um grupo aí que a gente precisa se espelhar com relação a valores de fato. Eles preferem qualidade do que quantidade quando eles precisam fazer aí uma determinada escolha. Por que isso acontece? Por conta de um período de estabilidade financeira até que esse grupo viveu, né? Muito aí, às vezes, na sua juventude, devido à questão econômica do país. Então, é um grupo que vai ter essa preferência de qualidade versus quantidade. Essa geração dificilmente se deixa influenciar por terceiros. Eu me lembro muito aí, né, do meu avô e da oportunidade que eu tive e ainda tenho, né, de conversar com ele com relação a essa questão de quando eles têm, né, uma opinião firme e forte em relação a determinado conceito, dificilmente eles mudam. E eles não deixam mesmo se influenciar. Então, determinados conceitos que eles aprenderam, eles carregam aí por toda a vida. E se for um conceito, às vezes, errado, ou se for determinada questão até de heresia, precisa o professor ter muito embasamento teórico e muita argumentação, né, para conseguir aí convencê-los. Como é que esse grupo aprende, né? Que é o mais importante aqui. Olha só, eu destaquei 4 pontos para vocês. Eles possuem um raciocínio linear, focando na aprendizagem com início, meio e fim. Hoje a gente defende muito na educação, né, para os jovens e adolescentes, crianças, que você pode começar por uma prática para depois você ir construindo os conceitos. Mas com esse grupo é interessante que você comece mesmo aí com o processo do início, né, do que sua lição traz, da temática que ela traz, dos primeiros conceitos, e vá partindo aí de um passo a passo, até de acordo com o que está na lição, porque eles têm a tendência de acompanhar ali o passo a passo da lição. Eles gostam de narrativas. Quem aí nunca sentou, né, com as pessoas mais velhas para ouvir uma boa narração de algo que eles vivenciaram? E pensando nisso que eles vivenciaram, são oportunidades de ensino, que eu vou trazer lá nas estratégias de ensino. Eles preferem ler e seguir programas de ensino tradicionais. Então, eu vou trazer algumas dicas aqui, que embora eles gostem do tradicional, a gente tem como atender essa linearidade do raciocínio deles com estratégias também que os façam ser participativos na aula.
ainda estão descobrindo como usar as novas tecnologias. Então, não é um grupo aí que a gente indica muito, né, que vocês levem tecnologia. Quais são as estratégias de ensino? Eu destaquei 4 aqui para vocês, certo? Eu vou falar delas e dar um exemplo de aplicação. Mesclar a vivência dos alunos com os conceitos trabalhados, que são as narrativas. O que isso significa? Digamos que você esteja com uma lição trabalhando aí, por exemplo, a questão do batismo com o Espírito Santo, e você vai trabalhar determinados conceitos. Vale a pena você ouvi-los com relação a como é que foi o processo do batismo com o Espírito Santo, como que era a questão da busca do batismo com o Espírito Santo no seu tempo aí de juventude, né, de adultos. Então, isso é mesclar a vivência, né, o que ele vivenciou com o que você está trabalhando ali na lição, são as narrativas. É claro que eles têm muito aí, né, muito de experiência para contar, e não pode ser experiência solta, você tem que atrelar o conteúdo da lição e ir fazendo perguntas direcionadoras, e através da narração ele vai expondo vivência e você vai trabalhando o conceito. Leitura e socialização de ideias. O que eu recomendo aqui? É um grupo que geralmente vai ter aí a sua lição impressa em mãos, porque muitas vezes a gente tem o grupo mais novo, às vezes trazendo a lição ali, né, em PDF, no celular, enfim. E é um grupo que tem a lição em mãos, então aproveita e coloca eles, ao invés de você ficar lendo, né, um determinado tópico, observa primeiro, né, se eles são alfabetizados. Tomem cuidado com isso para não pedir nenhum tipo de situação que eles não consigam. Então, você pode pedir que individualmente, não precisa ser verbalizando, né, colocando aí de forma em alto som, mas individualmente eles leiam ali um tópico da lição e você faz uma pergunta direcionadora. O que foi que você entendeu a respeito aí desse contexto da história que está falando da chamada de Moisés, por exemplo? O que foi que você compreendeu dessa leitura aí? Como que foi a chamada de Moisés? E aí ele lê e aí ele vai verbalizar. Eles gostam de participar também, é só que as perguntas realmente sejam na complexidade que eles consigam responder. Estudo do texto. O estudo do texto, tanto você pode fazer com um tópico da lição, quanto você pode levar uma leitura complementar de algo que esteja acontecendo na atualidade. É interessante para eles, né? De algo que esteja acontecendo na atualidade, você mesclar com o conceito da sua lição. E o que é o estudo do texto, diferente de uma leitura e socialização de ideia? Que no estudo do texto, você vai dar assim uns 3 ou 4 passos do que ele tem que fazer nesse estudo do texto. Aí você vai pedir, marque aí com sua caneta quais são as palavras que você desconhece. Pronto. Dessas palavras que você desconhece, vai me falando aí que a gente vai colocando aqui no cartaz e a gente vai buscar juntos aqui o conceito. E ali você vai trabalhando conceitos de algumas palavras que eles não conhecem para poder eles entenderem melhor aquele texto que eles estão lendo. Depois que vocês selecionarem as palavras que vocês não conhecem, a gente discutir aqui os conceitos. Aí depois que a gente discutir, vocês vão ler novamente esse texto. Com essa nova leitura, e aí você faz umas 3 perguntas assim direcionadoras com relação ao que você gostaria que eles pusessem a respeito daquela leitura, né, do estudo do texto, e que comparação ele faz com aquele texto com um determinado conceito. E aí você consegue que eles participem de uma forma ativa. Estudo de caso. O estudo de caso, gente, tem a ver com alguma situação, tá? Diferente do estudo de texto, o estudo de caso é alguma situação que você coloca e pede que eles tragam uma possível solução. Então, se a gente colocar aqui um estudo de caso, onde, por exemplo, a gente teve aí a situação de Esther, né? Esther, a rainha que tinha ali que se posicionar diante de uma legislação que foi colocada contra o seu povo. É um caso. E aí, eles podem trazer, né, para além do que Esther tomou como decisão, eles colocariam outras sugestões se eles estivessem vivenciando ali a mesma situação de Esther. Teria mais alguma coisa que eles poderiam complementar com relação àquela situação? Então, o estudo de caso envolve uma situação
que já tem uma resposta, tá, para aquilo, mas eles vão trazer agora soluções também diferentes. E além de personagens bíblicos, você pode envolver no estudo de caso uma situação do aspecto aí da questão dos cristãos. Então, dentro, por exemplo, do que a gente vive, das questões sociais, que a gente precisa intervir. Então, é nesse sentido. Com relação agora, eu quero deixar para vocês aqui uma grande oportunidade que vocês têm com esse público, que é toda a sua bagagem pode ser trabalhada e aproveitada de maneira eficaz, com máxima assertividade. Ou seja, é um grupo que tem muita vivência. Tentem alinhar vivência que eles tiveram com os conceitos. E o maior desafio que vocês têm aí com esse grupo é mostrar para esse grupo que nunca é tarde para aprender algo novo. Então dá para levar sim algumas novidades. Não deixem de levar recursos visuais para esse grupo, que também é um grupo que gosta, né, tá, de recursos visuais. E moldar os conceitos pré-concebidos que existem caso seja necessário. Então, se eles trazem algum conceito na hora que você faz alguma pergunta que não esteja totalmente coerente, lembra lá que é um grupo desafiador com relação à mudança de conceitos, né, pré-concebidos, mas aí através da palavra de Deus, se for algo que eles aprenderam que está equivocado, através da palavra de Deus você mostra para ele qual é o correto. Encerramos aqui a nossa aula sobre os baby boomers, espero que vocês tenham gostado. Gente, quem ainda não fez a pré-matrícula para o curso de planejamento de aulas dinâmicas para EBD, não percam essa formação, tem um custo apenas de R$50. Para fazer a pré-matrícula você não paga nada, vai lá no link da bio do meu Instagram, eu vou colocar aqui no nosso grupo do WhatsApp também o link para vocês fazerem a pré-matrícula. Garanta a sua oportunidade, tem aí a descrição do que vocês vão aprender nos 4 módulos. Tem módulos, videoaulas, aulas online e acompanhamento sobre o desempenho na aplicação de vocês, certo? Deus abençoe. Vamos continuar essa semana aí aprendendo juntos sobre como cada classe aprende. Deus abençoe.